O Corinthians pode estar prestes a viver algo que mudaria completamente a história recente do clube. Uma proposta vinda da Inglaterra, envolvendo um dos maiores times do mundo, pode render a maior venda da história do Timão. E isso acontece justamente às vésperas de um jogo difícil fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui a gente traz informação, análise e bastidor do Corinthians sem enrolação. Representa fiel. Enquanto a bola não rola em Bragança Paulista, os bastidores estão fervendo. O Corinthians enfrenta logo mais o Red Bull Bragantino fora de casa, um adversário que virou pedra no sapato nos últimos anos. O retrospecto é ruim. Apenas 2 vitórias nos últimos 10 confrontos. Mesmo quando avançou na Sul-Americana, o Timão perdeu no tempo normal e precisou dos pênaltis para se salvar. E o contexto desse jogo torna tudo ainda mais delicado. Dorival Júnior deixou claro que não pode forçar o elenco. O intervalo entre a partida de hoje e o clássico contra o São Paulo no domingo é curto demais. Quinta para domingo não dá tempo de recuperação adequada. Por isso, a tendência é de muitas mudanças na escalação. O Corinthians, que deve ir a campo hoje, será bem diferente do time que estreou contra a Ponte Preta. Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu podem ser preservados. Dorival já avisou que vai revezar para não estourar ninguém. O foco é cuidar do elenco pensando no clássico, que é tratado internamente como prioridade. Com isso, cresce a chance de vermos Gabriel Paulista já em campo. O zagueiro chegou, treinou, disse que está bem fisicamente e pode fazer sua estreia. Também existe a possibilidade de Yuri ganhar minutos, assim como Ranielli, mas sem começar jogando. Tudo depende da leitura física feita horas antes da partida. No meio, Breno Bidon aparece como o único nome com chances reais de repetição entre os titulares. Jovem, intenso e com boa recuperação física, ele vira peça importante nesse rodízio. À frente, Dorival avalia se guarda Guinegão para domingo ou se dá minutos agora. Pedro Raul também surge como opção, justamente pela característica diferente que oferece. Mas enquanto o torcedor tenta decifrar a escalação, uma notícia de mercado chama ainda mais atenção. Clubes gigantes da Europa estariam observando Breno Bidon. Arsenal, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Manchester United aparecem como interessados. E existe a possibilidade de uma proposta que pode chegar a 50 milhões de euros. Se isso se confirmar, o Corinthians pode realizar a maior venda da sua história, um valor que ultrapassaria 300 milhões de reais e mudaria completamente o cenário financeiro do clube em 2026. Mas será que é o momento certo para vender? O Corinthians deve segurar ou aproveitar o mercado aquecido. E como isso se conecta com o jogo de hoje, com o planejamento da temporada e com as decisões de Dorival? Na próxima parte, a gente vai analisar o jogo contra o Bragantino, o peso desse confronto antes do clássico e o impacto real de uma possível venda histórica envolvendo Breno Bidon. O jogo contra o Red Bull Bragantino vai muito além de mais 3 pontos em disputa. Ele funciona quase como um teste de sobrevivência dentro desse início de temporada caótico para o Corinthians. Não é exagero dizer que Dorival Júnior enxerga essa partida como um mal necessário antes do clássico. O Bragantino não é um adversário qualquer, é um time intenso, jovem e fisicamente preparado para esse tipo de início de campeonato. Em Bragança Paulista, historicamente, o Corinthians sofre. O retrospecto recente comprova isso. Nos últimos 10 jogos, apenas 2 vitórias. E mesmo quando avançou em mata-mata, precisou sofrer. Por isso, Dorival trata o jogo com cautela máxima. A lógica é simples. Ganhar hoje é ótimo. Empatar é aceitável. Perder, desde que sem lesão, é administrável. O que não pode acontecer é comprometer jogadores importantes para domingo. Essa leitura explica o provável rodízio pesado. Dorival mesmo disse que o grande problema não é jogar quinta e depois só voltar na semana seguinte. O problema é quinta e domingo. O intervalo curto impede recuperação adequada e forçar agora pode custar semanas ou meses depois. Com isso, o Corinthians deve ir a campo com um time bem diferente. Hugo Souza segue no gol. Na defesa, Kaká aparece novamente como opção, mas cresce a expectativa pela estreia de Gabriel Paulista.
Dorival sabe que precisa testá-lo em cenário real, principalmente pensando na sequência do campeonato. No meio-campo, a tendência é de mistura. Breno Bidon como motor do time, Charles e André Luiz sustentando mais atrás, e a dúvida entre Ranieri ou Dieguinho dependendo do desenho tático. Se entrar Dieguinho, o Corinthians muda o sistema, ganha mais beirada e perde um volante. Se entrar Ranieri, o time fica mais protegido. Na frente, Vitinho deve ganhar mais minutos. Guinegão pode ser poupado para o clássico. Pedro Raul aparece como alternativa justamente pela característica diferente, um jogador de referência, útil tanto ofensivamente quanto defensivamente em bola aérea. Esse tipo de escalação mostra que Dorival está olhando o campeonato como um todo, não apenas jogo a jogo. Ele sabe que o Paulista, com esse novo regulamento, virou quase uma loteria para os grandes. O tiro é curto, o erro pesa muito. E não dá para entrar em desespero em janeiro. Enquanto isso, o São Paulo vive situação oposta. Não venceu na estreia e não pode se dar ao luxo de poupar hoje. Precisa ganhar de qualquer jeito. Isso cria um contraste interessante para o clássico. Um Corinthians que chega mais inteiro fisicamente contra um rival possivelmente mais desgastado. E esse detalhe pode ser decisivo no domingo, ainda mais com jogo às 4 da tarde e calor forte. Dorival já deixou claro que pensa nisso, não é desculpa, é estratégia. Mas enquanto o Corinthians tenta sobreviver dentro de campo, fora dele a movimentação é ainda mais pesada. A possível valorização de Breno Bidon não é coincidência. Ela se conecta diretamente com essa reconstrução silenciosa que o clube tenta fazer. Se realmente existir uma disputa entre clubes europeus, o Corinthians ganha poder de barganha. E aí surge o dilema: segurar um jogador fundamental ou vender no auge para reorganizar as finanças. O nome que começa a dominar os bastidores do Corinthians é Breno Bidon, e não é por acaso. O volante virou alvo de observação de clubes gigantes da Europa, justamente porque reúne características raras no futebol moderno. Breno não é apenas um bom jogador, ele é funcional, joga em mais de uma função, entende o jogo em diferentes alturas do campo e entrega intensidade do início ao fim. Pode atuar como segundo volante, terceiro homem de meio campo ou até mais avançado, participando da construção ofensiva. Esse tipo de versatilidade é ouro no futebol europeu. Por isso, não surpreende ver Arsenal, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Manchester United monitorando de perto. São clubes que buscam exatamente esse perfil: jogador jovem, inteligente taticamente, forte fisicamente e com margem enorme de evolução. A possível cifra que circula nos bastidores é pesada. Algo em torno de 50 milhões de euros. Convertendo, isso passa facilmente da casa dos 300 milhões de reais. Um valor que, se confirmado, entraria para a história como a maior venda do Corinthians. Mas aqui entra o ponto mais delicado. Breno Bidon não é apenas ativo financeiro. Hoje, ele é uma das peças mais importantes do elenco. Em meio a rodízio, desgaste físico e limitações do grupo, ele virou quase insubstituível. Corre, marca, organiza e ainda chega na frente. Foi assim na final da Copa do Brasil. Em um Maracanã lotado, Breno não sentiu o peso. Pelo contrário, participou diretamente de jogadas decisivas, mostrou personalidade e assumiu protagonismo em um dos momentos mais importantes da temporada. Esse tipo de atuação pesa muito no radar europeu. Clubes não olham apenas números, olham contexto, olham comportamento sob pressão, e Breno passou no teste. Por outro lado, o Corinthians vive um dilema conhecido: segurar pode valorizar ainda mais, mas também carrega risco. Uma queda de rendimento, uma lesão ou até uma má sequência coletiva podem esfriar o mercado, e o clube não está em posição confortável para ignorar propostas altas. Internamente, a leitura é clara: se houver concorrência real entre clubes europeus, o Corinthians precisa se posicionar com firmeza, não aceitar a primeira oferta, usar o interesse múltiplo para elevar o valor, negociar bônus, porcentagem futura e gatilhos esportivos. Marcelo Paz sabe disso. Ele chegou com a missão de equilibrar as contas. Já deixou claro que o clube precisa fazer uma grande venda em 2026. E hoje, o nome mais forte para isso é Breno Bidon.
Mas vender também exige planejamento esportivo. Não adianta fazer caixa e desmontar o time. Por isso, qualquer negociação passa por timing. E o Paulista entra novamente nessa equação. Quanto mais Breno joga, mais ele aparece. Quanto mais aparece, mais valoriza. Esse cenário cria um jogo duplo dentro de campo. Dorival precisa do jogador. Fora dele, a diretoria sabe que cada boa atuação pode valer milhões a mais. A pergunta que começa a rondar o clube é inevitável. Existe um número que o Corinthians não pode recusar, e se esse número chegar, o que fazer? Tudo que o Corinthians vive agora converge para um mesmo ponto: gestão de desgaste físico, rodízio de elenco, clássico no domingo, mercado europeu atento e uma possível venda histórica no horizonte. Nada acontece isolado, tudo está conectado. O jogo contra o Red Bull Bragantino deixa de ser apenas mais uma partida do Campeonato Paulista. Ele vira parte de um quebra-cabeça maior. Dorival sabe disso. Por isso, cada escolha é calculada. Preservar hoje para competir amanhã. Segurar peças agora para ter força máxima no clássico. Pensar no curto prazo sem comprometer o longo. O torcedor olha para o placar. O treinador olha para o calendário. A diretoria olha para o mercado. E o Corinthians precisa sobreviver equilibrando essas três pressões ao mesmo tempo. No meio desse cenário, Breno Bidon simboliza tudo. Ele representa o presente competitivo e o futuro financeiro. Cada jogo é uma vitrine. Cada atuação pesa na balança. Uma boa sequência pode transformar interesse em proposta oficial. Uma proposta oficial pode mudar o rumo da temporada. Mas existe um detalhe que não pode ser ignorado. O Corinthians não pode repetir erros do passado. Vender sem reposição, fazer caixa e enfraquecer o time. Se a venda acontecer, ela precisa ser estratégica, com valor máximo, com garantias e com planejamento esportivo. Dorival deixou claro em suas entrevistas que o foco agora é administrar prejuízos iniciais. Ele sabe que o Paulista vai cobrar um preço físico alto, sabe que não dá para acelerar processos e sabe que o torcedor quer respostas imediatas, mas o futebol não funciona nesse ritmo. O clássico contra o São Paulo é o divisor de águas emocional. Independente do que acontecer hoje, é ali que a torcida vai medir esse Corinthians. É ali que a pressão aumenta. É ali que o discurso vira realidade. Se o Corinthians competir bem, o discurso de rodízio se sustenta. Se vencer, o ambiente muda completamente. E se Breno Bidon for decisivo mais uma vez, o mercado europeu vai observar com ainda mais atenção. A temporada está apenas começando, mas as decisões já são grandes. Vender ou segurar, preservar ou arriscar, pensar no hoje ou no amanhã. O Corinthians caminha em uma corda bamba, e qualquer passo em falso pode custar caro. Por isso, cada jogo importa mais do que parece. Cada escolha carrega consequências que vão além do resultado imediato. Agora eu quero saber de você, fiel. Se chegar uma proposta na casa de 50 milhões de euros pelo Breno Bidon, você vende ou segura? Você prioriza o caixa ou o time forte? Comenta aí a sua opinião, deixa o like, se inscreve no canal e segue com a gente porque essa temporada promete fortes emoções. Vai, Corinthians!